Agora é a hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente fala com o Theo Takara, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza pra gente do que vem por aí hoje e o que está na agenda de Rosa Riscala. Um ótimo dia a você. Bom dia, Gabriel. Começar falando da China. O Banco Central de lá, o PBOC, decidiu aí agir para conter os impactos sobre a economia do país por causa da guerra comercial com os Estados Unidos, mesmo após aquele acordo firmado na semana passada entre os dois países, que reduziu aí consideravelmente o tamanho das tarifas. Nessa madrugada, o BC chinês anunciou a redução das principais taxas básicas de juros para mínimas históricas, né? A taxa de um ano recuou de 3,1 para 3% e a taxa básica de juros de 5 anos foi reduzida de 3,6% para 3,5%. A última vez que o PBOC havia reduzido suas taxas foi em outubro do ano passado. O anúncio dessa redução de juros, né, que tem efeito prático aí de estimular o crescimento da economia chinesa, certamente deve impulsionar os preços das commodities como o minério de ferro e o petróleo hoje, ajudando aqui por tabela as ações das empresas produtoras, como é o caso da Vale e da Petrobras. Aqui no Brasil, o cenário fiscal continua dominando as atenções, com os investidores na expectativa pela divulgação do balanço bimestral de receitas e despesas do governo e o provável anúncio aí de um contingenciamento de gastos. Ontem, o ministro Fernando Haddad prometeu divulgar todas essas informações já na próxima quinta-feira, dia 22, né? O Haddad comentou que o governo faria diversas reuniões aí durante a semana para fechar eventuais medidas e divulgar todo o quadro necessário aí depois de amanhã. O ministro repetiu que não serão medidas que prevêem novas despesas, mas apenas questões pontuais aí para o cumprimento da meta de 2025. Lembrando que na semana passada o mercado chegou a especular aí sobre novas despesas que poderiam colocar em risco a meta fiscal deste ano, né, que é um de déficit zero. Segundo os rumores, né, esse pacotão traria aí uma série de ações destinadas ao público de baixa renda na tentativa de recuperar a popularidade do presidente Lula. Há toda aí uma preocupação dentro do governo de que a imagem de Lula, que já não vinha bem desde o início do ano por causa daquela história de fiscalizar o Pix, não tenha talvez tenha piorado aí nos últimos dias devido a esse escândalo de fraudes dentro do INSS, Gabriel. E hoje, Theo, tem mais Fed Boys falando ao longo do dia. Ontem pregaram cautela, teve gente falando em apenas um corte de juros em 2025. Quem está previsto na agenda do dia? Tá, Gabriel, tem Fed Boy e Fed Girl também, temos que destacar aqui, né? Ao todo, 7 membros da diretoria do Banco Central americano farão discursos aí ao longo desta terça-feira. O Thomas Barkin e o Rafael Bostic que falam daqui a pouco, às 10 da manhã. Depois temos a Susan Collins, às 10h30. O Alberto Mussalem discursa às 2 da tarde. E depois é a vez da Adriana Kugler, às 6 da tarde. E fechando o dia, temos Beth Hammack e a Mary Daly encerrando essa maratona às 8 da noite. A expectativa, evidentemente, é que eles repitam o tom de paciência e de esperar para ver, que já foi dito pelo presidente do Fed, o Jerome Powell, nas últimas semanas. No discurso que fez ontem, o Neil Kashkari destacou as incertezas do momento com as tarifas, afirmando que não se sabe aí quando essa questão será resolvida. O presidente do Fed de Minneapolis lembrou que as empresas estão adiando investimentos em meio às incertezas. Quem também falou ontem foi o Rafael Bostic, presidente do Fed de Atlanta. Ele afirmou que, diante das condições econômicas e do nível de tarifas dos Estados Unidos, ele espera apenas um corte na taxa de juros neste ano, ponderando que esse cenário pode até mudar caso as negociações comerciais com outros países sejam boas e rápidas. Tirando os discursos dos membros do FED aguardados para hoje, a agenda de indicadores é relativamente fraca, tanto aqui como no exterior. Lá fora, a gente tem a leitura preliminar do índice de confiança na zona do euro, que sai às 11 da manhã, e no Canadá acontece a reunião dos ministros de finanças do G7, né, o grupo das 7 maiores economias do mundo, mas não estão previstos anúncios aí de acordos comerciais durante esse encontro, Gabriel. E olha, apesar dessa agenda um pouquinho mais fraquinha, sem grandes indicadores macroeconômicos, tem previsão de balanços corporativos, que a gente olha com bastante atenção. Conta pra gente o que vem por aí, Theo. Exatamente. Lá em Wall Street, inclusive, saiu agora há pouco o balanço da Home Depot, né? A varejista de materiais de construção e artigos para o lar divulgou uma receita de 39,8 bilhões de dólares aí no primeiro trimestre, acima dos 39,2 bilhões esperados pelos analistas, e um aumento de 9,4% na comparação com a receita do mesmo trimestre do ano passado.
O lucro ajustado por ação ficou em 3 dólares e 56 centavos, pouco abaixo da estimativa do mercado, que era de 3 dólares e 59. A Home Depot projetou aí crescimento de vendas totais de 2,8% no ano e disse que planeja abrir 13 novas lojas, melhor dizendo. Além disso, o diretor financeiro da varejista declarou que a empresa não aumentará os preços devido às tarifas comerciais do Trump. As ações estavam subindo agora há pouco 2% no pré-mercado lá em Nova York. E após o fechamento, vem o resultado da brasileira XP Investimentos, que é listada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem balanço, mas o mercado deve repercutir a autorização do IBAMA para a Petrobras avançar no seu plano de estudos de impacto ambiental para a realização de pesquisas lá na bacia da Foz do Amazonas. A decisão ainda não representa uma licença formal para o início da exploração na região, mas é a penúltima etapa prevista aí no processo de licenciamento da chamada margem equatorial, né, em um novo avanço aí para prospecção de petróleo no litoral do Amapá, Gabriel. Perfeito. Home Depot lá fora, 2,27% de alta. E a XP, no dia da sua divulgação de resultados, vai sair depois do fechamento do mercado, mas já está na expectativa. Está caindo 0,21 neste pré-mercado, viu, Theo? Então temos ainda muitos 0 a 0, né? balanços para repercutir a partir deste momento. Vamos ficar bastante atentos. Agradecido pela participação, sempre bem-vindo. Um ótimo dia a você, um bom restante de semana. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.